Boa noite! Que bom que você tá aí, que bom que você veio pra cá assistir esse quadro e nós estamos aqui em mais um quadro Metamorfase. O nosso intuito aqui tem sido trazer conteúdo de relevância, trazer informação e trazer para você tudo aquilo que pode transformar essa fase que você está na sua vida. Nós queremos que você atinja a sua maior meta através das informações desse quadro. E é por isso que nós estamos aqui hoje, em mais uma quarta-feira, apresentando para você esse conteúdo. Por isso, comece a compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, com pessoas que precisam também ouvir essa mensagem e transformar as suas vidas na sua melhor fase. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para mim, um assunto que eu gosto de falar, um assunto que eu gosto de compartilhar, e eu quero muito que você fique aqui. Um mês que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi fazer esse podcast solo para falar com você sobre um assunto que pode realmente transformar essa sua fase. E hoje nós vamos falar sobre alimentação consciente. Nós vamos falar sobre alimentação saudável, o que comer, o que não comer, mas eu me comprometo aqui com você de ser um assunto assim bem simples, bem suave, mas um assunto que pode trazer muitas informações que você vai usar e vai levar aí por toda a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre alimentação consciente. Primeira coisa, nós vamos falar sobre consciência, né? O que é ser consciente? Consciente é saber aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo e o momento que você está fazendo. Então, quando nós falamos de uma alimentação consciente, nós estamos falando de um todo. Nós estamos falando de um momento específico que precisa ser consciente. E não dá para falar de uma alimentação consciente sem falar, gente, de alimentação saudável. Então, eu sou Jaqueline Oliveira e também sou nutricionista. A minha primeira formação aconteceu em 2010. Eu me formei em nutrição pela Universidade de Marília e ali eu comecei uma jornada que eu não imaginava que seria uma jornada tão prazerosa, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, né? A nutrição, ela é uma profissão linda, ela é uma profissão que precisa acontecer com intensidade. Quando eu resolvi fazer nutrição, eu não imaginava de tudo que iria acontecer quando eu fosse exercer essa função. Então hoje eu quero compartilhar um pouco com você também sobre isso, falar de como aconteceu, de como eu entrei nesse ramo e falar para você que vale a pena. Você que talvez pensou em fazer nutrição um dia, vale a pena se isso fizer parte do seu propósito. Então eu decidi com 16 anos a fazer uma faculdade. E de primeiro momento, quando eu prestei o vestibular, eu pensei em fazer odontologia. Então eu prestei o vestibular para odontologia e eu estava ciente, eu estava convencida que eu seria dentista. Mas no meio do caminho eu encontrei uma pessoa que estava fazendo propaganda para o curso de nutrição da Unimar em Marília. E essa pessoa me falou tão bem do curso que em 2010, né, gente? Há 14 anos, 2010 eu me formei, eu entrei em 2007, isso. Em 2007 eu estava entrando na faculdade. Eu me formei em 2010. Então, lá em 2006 foi que eu encontrei essa pessoa e ela falava da nutrição com brilho nos olhos tão forte que ela me convenceu a ir para um curso totalmente desconhecido. Quando eu cheguei para os meus pais e disse que eu faria nutrição, minha mãe levou um susto. Ela disse: Jaqueline, eu nem sei o que é isso. Você vai fazer comida?
E é tão engraçado que naquela época a nutrição já existia, já era realidade, já tinha vários cursos distribuídos no Brasil, mas ainda tinha algumas crenças, alguns mitos sobre a nutrição que hoje, graças a Deus, nós não temos mais. Então, quando eu ingressei no curso, eu fui inspirada por uma pessoa que estava fazendo propaganda do curso. E hoje, né, depois de tantos anos, eu agradeço muito a Deus por essa pessoa, porque, gente, as pesquisas dizem que nos Estados Unidos metade da população está obesa. Então, daqui a alguns anos, nós vamos falar de alimentação, nós vamos falar de um assunto que é a nutrição, não mais corriqueiramente, mas frequentemente. Vai ser algo que vai ser tão necessário que as pessoas vão buscar esse serviço, vão buscar a nutrição como uma necessidade de vida. Então hoje ainda nós estamos numa fase de transição daquilo que era mito, daquilo que era crença. Hoje nós estamos transicionando para algo muito necessário. Então talvez se você assistir esse podcast daqui 5 anos, você vai ver que o momento vai ser outro. Então, quando eu trouxe essa profissão para um estilo de vida e um propósito de vida, eu comecei a me colocar num lugar onde eu poderia mudar a vida das pessoas. Então, eu falo hoje de nutrição com uma sobrevivência, como algo muito importante que deve ser dito em todos os momentos, que deve ser escutado, que deve ser disseminado. Então, de uma maneira simples, de uma maneira bem leve, eu quero falar hoje sobre uma alimentação consciente. Você que está em casa, você que está querendo perder peso, ou você que está com peso ideal, mas está com dificuldade com a sua saúde, tem passado por alguns processos especificamente difíceis, como pressão alta, diabetes, gordura no fígado. Agora tá uma febre de gordura no fígado. Tem muitas pessoas me ligando e dizendo, viu, me ajuda, eu tô com gordura no fígado. E aí e você olha pra pessoa, uma pessoa magra. Uma falsa magra, porque na verdade ela está magra, está no seu peso, mas ela não está com a saúde ok, ela não está saudável. Então, para falar de alimentação consciente, eu preciso falar sobre a consciência da saúde. Você que está aqui me ouvindo, você tem consciência de como está a sua saúde? Qual foi a última vez que você fez exames laboratoriais? Qual foi a última vez que você dosou a quantidade de gordura no seu sangue? Qual foi a última vez que você dosou a quantidade de açúcar no seu sangue? Então, se nós pararmos agora para esse processo de consciência, nós vamos entender que não é só sobre peso, não é só sobre ter um corpo bonito, não é só sobre ter a barriga de tanquinho, mas é muito além disso. Uma alimentação consciente vai falar sobre aonde você está como pessoa, porque nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. Hoje tem muita gente preocupado. Tem muita gente preocupado em cuidar da sua alma, falar de inteligência emocional, falar de estresse, falar de tantas coisas sobre a alma e está esquecendo do seu corpo. Então, nós somos 3 em 1. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Todos esses têm o seu peso para que nós sejamos um ser completo. Então, a primeira pergunta que você pode interagir aí no Instagram, ou pode deixar a sua pergunta no YouTube, que eu vou fazer questão de te responder. Mas a primeira pergunta para você, que pode ter resposta, é: como está a sua saúde? Você tem se preocupado com a sua saúde? E aí nós passamos então para alimentação consciente, porque as pessoas pensam que se alimentar conscientemente, se alimentar saudável, se alimentar de uma forma correta é passar fome. E eu quero dizer para vocês que nós não vamos endemonizar nesse podcast a alimentação. Eu não vou endemonizar o pão, eu não vou endemonizar o açúcar, eu não vou endemonizar o doce, a sobremesa. Eu vou falar de uma alimentação de comportamento. Como que você se comporta quando você está diante de uma mesa? Você se comporta
diante de uma festa de aniversário como se fosse o último bolo da sua vida, o último salgadinho da sua vida, ou você está consciente que você precisa se comportar de acordo com a sua fome, por exemplo, do momento. Ai, Jaque, se você falar isso pra mim, eu vou falar que a minha fome é gigantesca e eu vou comer a mesa toda. Mas nem sempre você está com uma fome que precisa ser a fome que vai nutrir o seu corpo e vai acabar naquela fome. Às vezes a sua fome é de estresse. Então, está muito relacionado à consciência. Que tipo de consciência você tem quando você está se alimentando? Que tipo de consciência você tem quando você está na frente ou diante de um refrigerante Coca-Cola 2 litros? Que tipo de consciência você tem quando você está em frente a um cento de brigadeiro? Então, nessa noite, eu quero falar para você que você precisa ter consciência do que você está se alimentando. Por exemplo, uma dica de como se alimentar bem e consciente é começar pelos alimentos que você mesmo prepara. Vamos pensar o seguinte: a manteiga. A manteiga, ela é um ingrediente que nós utilizamos para fazer bolo, para passar no pão, para usar como recheio. Nós usamos a manteiga para fazer fundo de frigideira, para fazer um alimento e todas essas coisas. A manteiga, ela é resultado da nata do leite. Então eu consigo produzir isso na minha casa. Eu consigo fazer uma manteiga caseira. Eu consigo bater aquela manteiga para que ela se transforme naquele produto que eu vou passar no pão. Agora, a margarina. Você consegue fazer margarina na sua casa? Não, a gente não consegue. A margarina é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem a mosca senta na margarina. Esse é um ditado muito antigo. Mas eu ainda me pergunto, por que é que as pessoas que eu amo, que estão no meu círculo de amizade, elas consomem margarina? Porque margarina, gente, é um alimento totalmente prejudicial para a saúde. E aí eu faço bolo com margarina, eu faço pão com margarina, eu passo margarina no meu pão para tomar com café porque eu amo margarina. Você faz isso porque você não tem consciência do que é a margarina. A margarina é uma gordura muito prejudicial para as veias do seu corpo, que podem fazer com que você tenha um entupimento e que você tenha um infarto. Então, é muito mais técnico, tem muita mais informação para chegar nesse resumo, mas você que está me ouvindo, abra mão de um alimento que é totalmente prejudicial para a sua saúde. E aí, eu quero falar com vocês de um alimento, de consciência. Vamos falar sobre consciência nessa noite. E para ficar fácil, para que você possa entender sobre o que é saudável comer e o que não é saudável comer, eu vou te dar exemplos de produtos que nós ingerimos frequentemente, se não diariamente, que são totalmente prejudiciais para a nossa saúde. E esses alimentos, a dica é: se você consegue produzir esse produto na sua casa, então ele é saudável. Se você não consegue produzir esse produto na sua casa, então muito provavelmente ele vai trazer um prejuízo muito grande para a sua saúde. Exemplo, margarina e manteiga. São dois produtos consumidos com a mesma intensidade, com o mesmo objetivo e, infelizmente, a margarina é muito mais consumida hoje no Brasil do que a manteiga. Por quê? Porque a margarina é mais barata, porque a margarina ela está disponível com várias marcas, com vários gostos, saborizada, com sal, com leite, sem leite, com alho, sem alho. Então, há uma diversidade de margarina e há uma propaganda para margarina. Mas eu vou te dar um exemplo só para você entender a diferença entre esses dois alimentos que têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo, mas um é prejudicial e o outro não é tão prejudicial. Então, a manteiga, ela é produzida da nata do leite.
Então, se você pegar a nata do leite, aquela gordura ali que fica em cima do leite, e você produzir uma manteiga na sua casa, muito facilmente você vai fazer isso. Você vai bater com o auxílio do fogo, com o auxílio de alguns ingredientes, não muitos, poucos, e você vai produzir a manteiga. Já a margarina, que é um alimento totalmente industrializado, que a gente utiliza para fazer bolo, que a gente utiliza para fazer brigadeiro, que a gente utiliza para fazer pão, que a gente utiliza para fazer recheio, ela é um produto totalmente prejudicial para a saúde. E só para resumir, ela é um produto que ajuda a causar o infarto. Para chegar nessa informação, existem várias outras informações que eu não preciso dar para você. Mas a margarina, em uso excessivo e é muito utilizada no Brasil, ela pode causar um infarto. Então, para se alimentar de uma maneira consciente, é só você pensar: consigo fazer esse produto de forma natural? Se eu consigo, então ele é mais saudável do que o industrializado. Mas, Jaque, por que a gente tem uma variedade de industrializado? O industrializado, pessoal, ele já tem um nome específico: indústria. E a indústria, ela tem dinheiro suficiente para botar isso como marketing e colocar isso na nossa mesa. Então, o alimento saudável é o alimento que a sua bisavó tinha conhecimento. O industrializado está no mercado de uma forma bem agressiva de 30 anos para cá. E cada vez mais. Então, vamos falar de um alimento industrializado que ele é assim... Ele é um vilão, mas que você não consegue tomar um copo. Eu, Jaqueline, graças a Deus, eu não gosto de sorvete. Mas o sorvete, ele é açúcar e gordura. E o nosso organismo, que foi criado pelo Criador, por Deus, ele não foi preparado para receber essa composição junto. Exemplo, se você pegar o abacate, ele é um alimento altamente fonte de gordura. E gordura boa. Uma gordura boa para o seu coração, uma gordura boa para o seu fígado. Mas ele não tem tanto açúcar. Então, se você pega um alimento como o abacate, você vai ver que ele tem alta fonte de gordura, mas ele tem baixa fonte de açúcar. Já o sorvete, ele tem açúcar e gordura juntos. A junção disso forma o sorvete. Você consegue tomar um pouquinho só de sorvete? Uma colherzinha de sopa de sorvete? Não. Quando as pessoas começam a tomar sorvete, o organismo dela começa a pedir mais aquilo. Por quê? Porque uma vez dado o estímulo do sorvete, obviamente que o meu organismo não está pronto para receber aquilo. Ele acaba recebendo um estímulo de algo que ele não conhecia, de algo que o paladar dele não está pronto. O cérebro automaticamente vai pedir mais daquele alimento e eu vou consumir. Você conhece algumas pessoas que dizem assim: quando eu estou diante de um pote de sorvete, eu não paro enquanto eu não vejo o fim? Pois é, eu conheço muitas pessoas assim. Inclusive, eu tenho que dosar a quantidade de sorvete para o meu marido, a quantidade de sorvete para o meu filho, porque eles não entendem que aquele alimento é um alimento que não deve estar no consumo diário. Outra coisa, você consegue comer um bis? Não. A resposta é não. O nome do bis é o quê? O nome do bis já é um marketing para que você consuma mais que um bis. Então, 1 bis, 2 bis, 3 bis, quando vê, o marketing do bis é você pegar um e vai sumindo dentro da caixa. Por quê? Porque ele é um alimento que vai trazer um gatilho para que você coma outro alimento e outro alimento, porque ele é a base de gordura e açúcar. Então, a alimentação consciente, gente, ela nada mais está do que você saber o que você está comendo. Do que você entender que quanto mais natural, melhor. E as pessoas hoje, elas estão presas em pensar que uma alimentação saudável, ela é mais cara do que uma alimentação industrializada. Isso não é verdade. Se você fizer a feira da semana e você comparar
com uma alimentação que você fez através da indústria, que é o pão industrializado, que vamos supor, você passa a consumir muito alimento pronto, como bolinho. Eu vou comer esse bolinho aqui porque ele é fácil, é só desembalar. Eu vou comer essa barra de cereal porque falaram que ela ajuda na queima de gordura. Se você fizer 2 semanas de comparação, uma semana de alimentação natural, consciente, e uma semana de alimentação inconsciente, só no eu vou pegar o que tá pronto, você vai ver que o que eu estou dizendo não é conversa para jogar fora e nem conversa de nutricionista. Mas uma alimentação saudável, ela fica muito mais barata, muito mais acessível do que uma alimentação industrializada. Quando eu tô naquela vibe de comer industrializado, vamos supor, eu vou comer um pacote de salgadinho. Então, você percebe que logo depois o seu organismo vai pedir alguma coisa. Então, ele acaba pedindo algo para beber. E obviamente que você não vai pensar, depois de comer um pacote de salgadinho, em beber uma taça de água. Mas você vai pensar naquela Coca-Cola gelada, você vai pensar naquele industrializado, que é fácil, de bom acesso. Então ninguém que come um pacote de salgadinho automaticamente vai lá espremer uma laranja para fazer um suco. Ele já está exposto a muita gordura, a muito sal, que são alimentos que a indústria adiciona nos seus produtos para que você possa consumir mais e mais. Tudo aquilo que é muito agressivo, tudo aquilo que é demais na nossa alimentação, ele acaba trazendo uma memória de gatilhos que viram vícios. Então, você já viu uma pessoa que para e ela fala assim, eu preciso tomar Coca-Cola, eu não consigo tomar outro refrigerante, eu não consigo beber outra coisa, porque ela está exposta à memória do gatilho da Coca-Cola. Então, dica número 1 para se ter uma alimentação consciente, nós falamos no começo desse vídeo, é você entender que uma alimentação industrializada, ela é prejudicial para a sua saúde, e uma alimentação natural, ela é um benefício para a sua saúde. Dica número 2, alimentação saudável é muito mais acessível, gente, do que uma alimentação industrializada. Então, fazer o seu próprio pão de frigideira é muito mais barato do que você ir todos os dias na padaria e comprar o pão francês, até porque você não vai comprar só um pão. Você não vai ficar no pão que você vai consumir no café da manhã. Você vai trazer o pão pro filho, pro marido, pro café da tarde, pro lanche da noite, e quando vê, você consumiu o pão 3 vezes ao dia. Se você tiver o hábito de preparar o seu alimento, o consumo de alimento que você vai ter, ele vai ser menor, porque não vai estar à disposição, você vai ter que preparar aquilo que o seu organismo precisa. Então, dica número 3 é você fazer o preparo do seu alimento. Mas eu não tenho tempo já, que a minha vida é muito corrida. Gente, outro mito da alimentação consciente é que nós não temos tempo para cozinhar. E é tão rápido, é tão fácil, é tão simples, mas nós precisamos fazer. Só tem resultado quem faz. Já ouviu esse ditado? Que só tem resultado quem faz? Muito bem. Se você começar a fazer a sua alimentação, os seus alimentos, você vai ter resultado. Então vamos lá. Ir à padaria e comprar o pão francês, você vai levar em torno aí de 15 minutos. Se a padaria for perto da sua casa. No meu caso mas leva em torno de 15 minutos. Você não vai voltar de lá só com o pão. Você vai voltar de lá com o presunto, com a mussarela, com o patê de frango, que é industrializado, porque você não sabe o que foi ali. Às vezes, para fazer a base do patê, utilizou um tanto de óleo e você nem sabe disso. Mas você gastou 15 minutos e um dinheirão. Se você fizer de manhã ovos mexidos com uma fruta picada no seu prato e algumas sementinhas de chia por cima, com um pouquinho de leite em pó para dar um gostinho e uma xícara de café sem açúcar,
Para fazer isso, você não gasta 5 minutos. E o custo disso é muito mais baixo do que o que você trouxe da padaria. Então, nessa noite, eu estou mexendo com a sua consciência. Eu não estou falando sobre cardápio, eu não estou falando sobre dieta, eu não estou falando sobre redução de peso. Isso é assunto para outros podcasts. Eu estou falando de consciência. Exemplo sobre consciência. Você já parou para pensar quantos litros de óleo vegetal mesmo, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, todos os óleos que tem disponível no mercado, seja qual for o que você compra, você já parou para pensar quantos litros de óleo você consome no mês? Então vamos fazer uma conta rápida. Numa família de 4 pessoas, o ideal de se gastar de óleo vegetal no mês para o preparo de alimentos é 1 litro. A minha pergunta é para você, que você não precisa me responder, ou você pode até me responder enquanto esse podcast está rodando, no YouTube ou no Facebook, seja o canal que você está nos assistindo, mas quantas pessoas tem na sua família? E quantos litros de óleos vocês gastam por mês? Se você gasta 3 litros de óleos para 4 pessoas na sua família, lembre-se que você está bebendo esses 3 litros de óleo dividido em 4. Já que do céu eu gasto 5 litros de óleo por mês para uma família de 5 pessoas. Pois bem, cada pessoa dessa família está bebendo mensalmente, do dia 1º ao dia 30, 1 litro de óleo. Então, nessa noite, nós precisamos entender que algumas coisas muito simples, gente, é simples. É simples preparar o próprio alimento, é simples você dosar a quantidade de óleo que vai na sua comida, é simples trocar a margarina pela manteiga, é muito simples você descascar uma laranja do que abrir um pacote de salgadinho, é muito simples você lavar uma maçã do que você abrir um bolinho pronto. É melhor descascar do que desembalar. Então, a alimentação consciente, ela depende da sua consciência. Em que momento da vida você está? Já que eu juro pra você que eu não tenho tempo. Você tem tempo. Porque quem faz o seu tempo é você. Exemplo, frutas podem ficar picadas de 2 a 3 dias. Muito bem embaladas, muito bem higienizadas, muito bem guardadas. Se você manipular as suas frutas 2 vezes na semana, você vai conseguir fazer ingestão de fruta todos os dias, ao invés de ingerir uma barra de cereal, que é o que eu vejo muito nas academias. As pessoas abrem a bolsa, desembalam a barra de cereal como se elas estivessem com um troféu. E, na verdade, elas não sabem o quão prejudicial essa barra de cereal está sendo para a sua saúde. Pelo simples fato de ser industrializado. Dica número 4. Gente, analisem os rótulos dos alimentos. Então, tem rótulo de alimento que você vai lá e ele vai ter 3 ingredientes. Vamos pegar um alimento que tem 3 ingredientes. Leite em pó. Geralmente tem 2 ingredientes. É o leite. Às vezes tem um pouquinho de água e às vezes tem um pouquinho de açúcar. Então, 3 ingredientes. Às vezes ele não tem água, ele tem apenas açúcar, né? Porque ele é desidratado, então nem conta a água ali naquele leite em pó. Você sabe que naquele leite em pó tem leite e açúcar. Leite, água e açúcar. Você sabe, está escrito. Tem um rótulo como esse aqui da água e vai estar escrito lá a composição. Agora, pega pra mim, você pode fazer esse teste hoje, se você tiver na sua casa, mas se você não tiver, você vai comprar. Compra pra mim um pacote de bolacha recheada. E começa a ler os ingredientes da pacote de bolacha recheada. Tem nome ali que você nunca viu na sua vida. E que se você for falar pra mim, você não sabe nem pronunciar. Sabe por quê? Porque você está diante de um alimento totalmente industrializado e que tem alimentos ali, que tem produtos, que tem conservantes, que tem aditivos que você não sabe nem dizer o nome, mas você come. Então, Jaque, por que você não come bolacha recheada? Por esse motivo. Porque tem coisa que nem como nutricionista
Quando eu bato o olho, eu falo, gente, um novo aditivo. Eu vou ter que estudar. Então, como é que eu vou comer uma coisa que nem o nome daquilo eu sei? Então, eu não sou a pessoa de alimentação perfeita, gente. Às vezes dá vontade de ir lá na lanchonete do tio lá em Assis, eu vou lá e como aquele lanchão que eu verbalizo isso pros meninos e pro Henrique. Gente, isso daqui é um podrão. Olha o tanto de ingrediente que tem dentro disso. A gente nem sabe que óleo que foi manipulado isso, mas a gente acaba comendo. Porque você tá com vontade. Eu faço isso quantas vezes no mês? Às vezes nem uma vez no mês. Às vezes eu passo 2, 3 meses sem comer um lanche, né? Um lanche desses mesmo de lanchonete, tipo X-salada, X-burger, X-bacon. Às vezes eu passo 2 meses sem comer. Por quê? Porque eu tenho consciência que lá dentro daquele lanche tá indo alimentos altamente processados. Então, eu acabo que dando um longo espaço de tempo para comer isso. Então, assim, eu não sou nutricionista de alimentação perfeita, perfeccionista. A nutricionista que fala assim, nossa, ela nunca come errado. Não! Os meus amigos, a minha linha de convívio, sabe que às vezes eu saio fora da casinha. Por exemplo, um alimento que eu gosto muito de consumir, que eu amo de paixão, mas eu tenho consumido no máximo uma vez por mês, é o açaí. E eu tive uma loja de açaí... E eu viciei tanto naquele produto, tanto naquele sorvete de açaí, que por mais que eu não goste de sorvete, o de açaí é um que eu acabei consumindo muito, que quando eu tive uma loja de açaí, eu engordei 8 quilos num período de 5 meses. Porque você acaba ganhando peso sem entender que você está ganhando por conta de algo específico. Então, no primeiro mês você sobe em cima da balança, engordei 1,5 kg. No segundo mês, já não é mais 1,5 kg, você já engordou 4. E para retroceder, por conta dessa alimentação errada, você vai levar um longo caminho. Então, voltando, eu gosto muito de açaí, mas eu tenho consumido ele uma vez no mês, se consumo. Porque eu entendo que a composição daquele alimento vai prejudicar a minha saúde. Então, não é sobre gostar, gente. Não é sobre eu gosto muito disso, por isso eu não consigo ficar sem comer isso. É sobre consciência. Que tipo de consciência você tem sobre a sua alimentação? Que tipo de alimentação você tem feito para poder manter a sua saúde? E aí, quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de pressão alta. Eu tenho uma gama de amigos que estão com pressão alta. Eu tenho uma gama de amigos que estão com intolerância à insulina. Eu tenho uma gama de mulheres que estão acima de 35 anos com baixa vitamina D, não sabem disso, estão achando que estão cansadas, sem energia, estressadas, sem vontade de fazer coisas no final do dia ou no começo da noite, porque acham que estão trabalhando demais, mas na verdade estão com deficiência de hormônios. E não estão olhando para isso porque acha que a saúde é a mesma de quando tinha 22 anos. E não é sobre isso. Cada fase da nossa vida, nós precisamos cuidar mais e melhor da nossa saúde. E a alimentação, gente, é o carro-chefe para isso. Eu posso falar também sobre atividade física, que não é a minha área, mas eu posso falar que a atividade física traz benefícios maravilhosos. Eu posso dizer aqui que a alimentação ela vai dizer sobre 60% da sua saúde e a atividade física vai dizer sobre 40% da sua saúde. Então, comer consciente também está relacionado ao quanto você se exercita. Porque, gente, se você não exercita nada, por que você está consumindo 3.500 calorias por dia? Se a sua necessidade diária é 1.200, 1.100, 1.000 calorias por dia, você está consumindo 3.500. Então, a alimentação consciente está totalmente ligada à atividade física.
Ai, Jaque, mas eu ando o dia inteiro na minha casa, eu lavo roupa, eu passo roupa, que eu sei que as mulheres que estão me assistindo são também donas do lar. Os homens que estão me assistindo, às vezes, trabalham com trabalho pesado, como servente de pedreiro, construção civil, ou trabalham, tipo, com agricultura. O pessoal da usina, que pode estar me assistindo nesse momento, trabalha com a safra de cana, a safra de milho, a safra de soja. São atividades pesadas. Todavia, o seu organismo se acostuma com essa rotina. E a sua taxa do metabolismo basal, ela conta com essa atividade que você faz diariamente. Então, não é porque você tem uma atividade pesada que você pode chegar na sua casa e comer o que tem na geladeira, senão a geladeira. Isso não vai fazer parte de uma rotina saudável. Sinceramente, você não está fazendo uma alimentação consciente. Você acha que você está consciente do que você está comendo. Mas, na verdade, você está fora daquilo que nós chamamos de padrão de alimentação saudável. E, gente, esse assunto é tão sério e é um assunto tão importante que só você pode mudar isso. Só você pode mudar a sua alimentação. Só você pode dizer que na hora do almoço você vai consumir alimentos que são importantes. Não vai ter fritura na sua alimentação porque você não quer. Não é porque você não gosta. Gente, quem que não gosta de batata frita? Fala pra mim aí nos comentários do YouTube. Eu não gosto de batata frita. Tenho certeza que não vai ter. Quem que vai escrever isso? Porque batata frita é uma delícia. Mas você pode fazer essa batata assada, você pode fazer essa batata na air fry. Você não precisa fazer ela necessariamente frita. Ah, e aí tem batata frita, tem macarrão, tem bife à parmegiana e ainda eu não consigo comer tudo isso sem comer arroz. Gente, é uma gama de alimentos, uma variedade de alimentos com a mesma fonte de nutriente, que é o carboidrato, de macronutriente. E aí, o que vai acontecer naquela refeição que você fez? Você vai ter um ganho calórico muito exagerado daquilo que você precisava. Isso vai metabolizar no seu organismo e vai virar açúcar. Consequentemente, vai virar gordura. Se você estiver comendo muito errado, muito industrializado, muita gordura trans, essa gordura vai metabolizar no seu fígado. E sabe, gente, o que dá o excesso de gordura no fígado não tratado? Hepatite. Então, hepatite não, cirrose, desculpa. Cirrose hepática. Desculpa, não é hepatite, é cirrose hepática. E aí, quando você pensa na cirrose, antigamente, quando eu era criança, morreu de cirrose. Ah, era bêbado. A gente logo pensava nisso. Morreu de cirrose, era bêbado. E a gente nem tinha ideia que a gordura no fígado poderia causar a cirrose hepática. Então, são assuntos muito sérios que precisam ser tratados, precisam ser conversados, precisam ser verbalizados. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Para conscientizar você que precisa virar a chave da sua alimentação. Sua alimentação, ela não precisa ser apenas saudável, ela pode ser consciente, ela pode estar relacionada com comportamento, ela pode estar relacionada com prazer. Não é o pão francês não é demônio, ele pode ser consumido, mas você sabe como ele deve ser consumido, em que quantidade, em que momento. Por exemplo, vamos fazer a noite do hot dog em casa. Por que na lanchonete você come um hot dog? Pelo menos deveria. Mas por que na sua casa, quando é a noite do hot dog, você come 3? E ainda com 4 copos de refrigerante. Então, gente, não é só o que comer, mas por que comer e com que pensamento eu estou comendo. Então, essa noite, eu queria chamar você para uma consciência. Eu dei algumas dicas, mas você precisa virar a sua chave da alimentação. Se você é uma pessoa que come certo, se você é uma pessoa que já está cuidando disso, parabéns! Você pode compartilhar esse podcast com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Mas, se você é essa pessoa que ainda precisa virar a chave de alimentação da sua vida,
você pode fazer isso. Então comece, se você não tem dinheiro para fazer um atendimento, para entrar num grupo de orientação, de emagrecimento, se você não tem dinheiro nesse momento, as suas finanças estão comprometidas, comece a seguir perfis de pessoas que falam sobre isso, que dão dica, comece a ler mais, comece a interagir com a sua própria consciência. Outra dica é vá para o SUS. Marque uma consulta com o clínico geral. Todo posto de saúde tem uma nutricionista que está disponível para você. Ah, eu já passei e não gostei. Gente, não dê desculpa para sua própria consciência. Faça de novo. Quem sabe naquele momento ela não estava num bom momento e não foi legal. Mas agora você vai voltar lá e vai ser uma nova experiência. Agora você está com um novo pensamento. Você está com uma nova postura. Você entende que não é só ir, mas você precisa executar. Você precisa cuidar de você. Então, esse podcast, eu estou chamando você para ter uma consciência sobre sua alimentação. Cuide-se, ame-se. Tenha como prioridade de vida a sua vida. Gente, quando alguém fala que bebe refrigerante, eu fico pensando, meu Deus, eu sei que ela gosta muito dessa bebida, mas quais são os benefícios que o refrigerante traz para você? Pontua isso na sua vida. E você vai entender que não é sobre o que pode, o que não pode, mas é sobre cuidar de você. Hoje, ter consciência do que eu estou comendo, comer saudável, comer uma fruta, fazer o meu próprio alimento, é um momento que eu estou trazendo para minha vida como autocuidado. Como se fosse fazer a unha. Eu sempre gosto de estar com as unhas bem feitas. Você sempre vai me ver gravando o podcast aqui com as unhas bem feitas. Porque eu sempre faço a unha no fim de semana. Ou na sexta ou no sábado. Porque eu gosto de passar o fim de semana com as unhas feitas. E por que isso é um autocuidado que tem prioridade na minha vida toda semana e o meu alimento não é? Então, hoje, para mim, autocuidado é cuidar da minha alimentação, cuidar do meu skincare, fazer lá a minha lavagem com sabonete, depois passar a vitamina C, depois passar o hidratante, por último passar o protetor. Olha quantas coisas eu faço para chegar no cinquentão com a pele boa. Mas o que adianta fazer tudo isso se na hora de comer eu vou comer um bolinho industrializado? Se na hora de comer eu vou comer um brigadeirão de padaria 3 horas da tarde, ao invés de eu tomar um café saudável. Ao invés de eu chegar na padaria, já que eu tô no corre-corre, e pedir uma salada de fruta, sem leite condensado. Então não vai adiantar de nada. Então hoje, aos 34 anos, já com o pezinho no 35, eu estou entendendo que esse autocuidado, ele tem que fazer parte da minha vida. E a alimentação faz parte disso. Então, que você se cuide, que você se ame e que você entenda o processo de consciência. Tem muita gente que pode ajudar você, mas isso só pode começar por você mesmo. Então, nessa noite, eu deixo essa mensagem, que você possa ter esse momento, que você possa ter essa consciência e que você possa se alimentar todos os dias, cada vez melhor e consciente. Por isso eu quero deixar o meu recado para vocês nessa noite. Nesse mês das mulheres, nós estamos em março. Mulher, cuide do seu peso, cuide da sua alimentação, cuide dos seus hormônios, cuide da sua saúde mental. Só que muitas coisas que acontecem na nossa saúde mental não é só sobre intelecto, não é só sobre ir no psicólogo ou passar no psiquiatra, não. Tem muitas coisas na alimentação que fazem gatilhos para depressão. Tem muitos alimentos industrializados que acabam mexendo com hormônios que nos levam à depressão. Então, quanto mais saudável é a sua alimentação, quanto mais perto do seu peso ideal você está, mais saúde mental, psicológica, psicossomática você terá. Então, mulheres do mês das mulheres, a pessoa mais importante da sua vida é você. Tá na hora de cuidar da sua alimentação. Tem dia que vai querer comer o lanchão? Tem. Mas que isso aconteça de vez em quando na sua vida. Que isso aconteça como um momento esporádico e não todo dia.
Eu encontrei uma mulher semana passada que ela disse: Jaque, eu quero entrar no seu grupo de emagrecimento, porque eu trabalho com um grupo de emagrecimento, com mulheres que fazem parte desse grupo. Esse, muito bacana. Eu não sei em que momento você vai ver isso, talvez daqui 2 anos, e eu não esteja mais fazendo grupo de emagrecimento, mas se for nesse momento, eu trabalho com grupos de emagrecimento e orientação. E eu encontrei uma mulher que me pediu ajuda, mas ela disse assim: só que tem um problema. Todos os dias eu tenho que comer coxinha com café no café da tarde. E aí eu disse pra ela: isso é um problema ou é uma solução? Porque se todos os dias você tá comendo café da tarde, tomando café preto com coxinha frita, então isso pra mim é uma solução. Porque se você deixar de fazer isso, obviamente que, muito provavelmente, você já vai perder peso ali na primeira semana. Então, pra mim, isso não é um problema. Pra mim, isso é uma solução. E aí, quando eu fui conversar com essa mulher, eu percebi que ela está num processo depressivo, que ela não tá feliz com o peso, que ela não tá feliz no casamento, que ela não tá nada feliz com a vida que ela tá levando. Mas ela continua fazendo os mesmos hábitos e tá tendo os mesmos resultados, se não pior. Então, mulher, cuide de você. Se você estiver bem, toda a sua família vai estar bem. Você já ouviu um ditado, e eu já tô encerrando, que quando a mulher tá doente, todo mundo fica doente? Por quê? Porque ela só consegue fazer comida uma vez. Então ela vai lá e faz a sopa que ela vai comer, e aí todo mundo tem que comer sopa. Existe um outro ditado que diz: quando a mulher está de dieta, todo mundo está de dieta. E isso é uma verdade. Porque quando você está comendo errado, você coloca a comida errada na mesa para as pessoas comerem. E aí, naturalmente, a sua família vai comer aquela comida errada. Então, existem as suas exceções, né? Existem algumas exceções. Eu posso falar aqui nesse podcast que, às vezes, eu acho guardado no meu guarda-roupa doce. Porque o meu marido tem esse hábito de comprar doce e guardar escondido no guarda-roupa. E ele dá pros meninos, gente. Ele dá. Perguntem pros meus filhos se eu dou doce pra eles. Não dou. Por quê? Porque tem doce na laranja, tem doce na uva, tem doce no morango, tem doce lá. Então vamos comer fruta, gente. Eu incentivo todos os dias, vamos comer fruta. Olha que delícia essa fruta com esse iogurte mel. Vem aqui comer comigo. É essa a minha motivação. Então eu sei que talvez você vai encontrar um obstáculo na sua casa, mas você é exemplo. Se você fizer, em algum momento da sua vida eles vão fazer. Eu sempre digo isso. Podem comer errado, mas quando vocês tiverem consciência do que é alimentação na vida de vocês, vocês vão passar a fazer certo. E sabe o que vocês vão dizer? A minha mãe sempre me disse o certo. E eu é quem decidia fazer o errado. Eu digo pro Henrique, o dia que você manifestar alguma doença que venha proveniente de alimentação, você vai se lembrar do que eu sempre tenho dito. Então, você é o exemplo da sua casa. Eu termino aqui essa noite de podcast falando que a consciência depende de cada um de nós. E eu deixo um beijo enorme pra você, porque eu sei que você me ouviu, eu sei que é um assunto que tem um monte de gente que desliga a telinha, que não quer ouvir, mas se você tá aqui comigo, é porque isso diz muito sobre quem você é e aonde você quer chegar. Então, um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua audiência. E não deixa de curtir o nosso podcast, porque você diz pro Instagram, pro Facebook, você diz pro YouTube que esse assunto é relevante. Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e deixar o seu comentário, porque eu quero conhecer você. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, nós estaremos aqui falando sobre assuntos relevantes e importantes e que vão mudar a sua vida. Aliás, essa é a meta da sua melhor fase. Nós precisamos passar pela transformação que nós estamos buscando. E esse é o momento, essa é a sua hora. Um beijo, até quarta-feira que vem.